Olá, turma. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre projeto político-pedagógico ou proposta pedagógica, tá? A nomenclatura é diferente, mas o significado de ambas é o mesmo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela, só um minutinho. Vou voltar aqui. Então, vamos lá. O PPP é a mesma proposta pedagógica da escola. Então, quando vocês ouvirem falar de projeto político-pedagógico ou de proposta pedagógica, vocês podem lembrar que a gente está falando do mesmo documento, tá certo? Que é o documento que é obrigatório, que deve conter, aliás, que todas as escolas devem ter. A grande verdade é que algumas escolas têm, não vou nem dizer a grande maioria, tá? No entanto, muitas vezes esse documento fica lá engavetado. Quando um aluno vai na escola, quando ou um próprio professor quer ter acesso a esse documento, nem sempre esse documento acaba sendo entregue. Tá? Não sei o porquê dessa superproteção da maioria dos gestores e dos coordenadores da escola com relação ao PPP ou PP, mas isso acontece muito. Eu não sei se vocês já tiveram contato com esses documentos, já fizeram algum trabalho que solicitou de vocês que vocês fossem até a escola e tivessem acesso. A maioria dos alunos reclamam muito quando alguns professores da universidade solicitam que eles façam esse tipo de trabalho, porque a maioria dos gestores não gostam, não querem entregar o PP, dizem que o PP não está na escola, ou então que está na escola, mas que naquele momento ele não está localizando. É uma certa dificuldade que se encontra para se ter acesso a esse documento. O PPP é um documento obrigatório, mas ele é o que? Flexível. Obrigatório porque toda escola tem que ter, tá? Esse documento para que ela possa funcionar. Quando vem uma fiscalização, por exemplo, do MEC, esse documento tem que ser apresentado. Por isso é que ele tem que ser sempre atualizado, tá? E essa atualização pode acontecer a qualquer momento, não tem uma data específica. O recomendado é que a cada 2 anos se faça essa atualização, tá? Outro problema também que é enfrentado com relação a esse documento é o fato de que muitas escolas funcionam hoje com PPPs de 10, 15 anos e não fazem as atualizações dos mesmos. Ele é flexível porque, como eu disse anteriormente, é um documento que pode ser modificado a qualquer momento, tá? Pode ser agregado algo novo, pode ser retirado algo que já funcionou, que não é mais tão necessário para a escola. Político, a arte e a ciência de governar, prevê e dá uma direção à gestão da escola, articulando o compromisso sociopolítico aos interesses da comunidade. A gente observa que existem duas nomenclaturas para esse documento, que é o PPP e que é o PP. A primeira é projeto político pedagógico e a segunda, proposta pedagógica. A gente observa que na segunda foi retirada essa questão do político, tá? Eu, de certa forma, não concordo tanto com isso, mas aceito. Por mais que se queira tirar essa característica política da escola, não levando para o popular, para o leigo, mas o político de ter consciência da importância da escola, de ter consciência que a escola é um ambiente, apesar de ser público, mas que ele é o que é mantido por nós, pela população, pelos alunos, pelos pais, pelos próprios professores, pelos gestores. Então, eu não concordo muito com essa tirada do nome político, tá? Mas é como eu disse para vocês, são nomenclaturas que vão, né, com o tempo, podem sofrer alterações. Pedagógico, dar sentido e rumo às práticas educativas contextualizadas culturalmente com a intenção escolar de formar, cidadãos. Então, pedagógico, relacionado à escola, relacionado que à formação de alguém, você vai para a escola para aprender, tá? Para aprender o que é científico, mas também para aprender a conviver em sociedade.
O projeto político-pedagógico deve ser construído e vivenciado por todos os envolvidos com o processo educativo da escola. Então, quando a gente fala de um documento flexível, que é o que foi dito lá no início, e quando a gente fala aqui também que é um documento que deve ser feito envolvendo todos que fazem parte da escola, aí eu agrego o quê? Pais, alunos, professores, gestor, coordenação pedagógica, demais funcionários e a própria comunidade escolar. Professora, mas os pais não estão agregados nessa comunidade escolar? Sim, os pais estão agregados, sim, nessa comunidade escolar. Os próprios professores, os próprios alunos. Só que existem pessoas, por exemplo, eu vou citar um exemplo para que vocês possam entender. Eu não tenho filho, eu não tenho sobrinho, eu sou sozinha, tá? No entanto, eu moro aqui no bairro Vista Nobre, que é próximo do centro, aqui em Paulo Ramos. Aqui próximo da minha residência, eu tenho uma escola, que é a creche, tá? É uma creche, na verdade. É Pequeno Príncipe, se eu não estou enganado, o nome da creche. O que que acontece? Vai acontecer uma reunião na creche para deliberarem algo, para tomarem alguma decisão referente à questão financeira da escola. Eu, enquanto comunidade, posso participar dessa reunião? Sim, mesmo que eu não tenha um filho lá, mesmo que eu não tenha um sobrinho, mesmo que eu não tenha um parente estudando naquela escola, mas eu faço parte daquele bairro, eu faço parte daquela comunidade. Então, eu posso sim participar daquela reunião e também posso dizer a minha opinião com relação a algo que o gestor ou coordenador daquela escola esteja tratando naquela reunião. E eu devo ser o quê? Ouvido. E o que eu colocar naquela reunião, muitas vezes pode ser levado em conta, pode ser documentado, pode ser aceito, se a maioria concordar com o que eu estiver colocando. É por isso que existe a questão do nome comunidade escolar. Mesmo que eu não tenha ninguém diretamente dentro daquela escola, mesmo que eu não seja um professor, mesmo que eu não seja um funcionário, mas se eu faço parte de uma comunidade próximo daquela escola, eu posso sim participar de decisões referentes àquela escola. Princípios do projeto político-pedagógico. Participação, que foi o que a gente falou agora há pouco, todos devem participar da elaboração do mesmo, tá? Os pais receberão questionários, os alunos receberão questionários, os próprios professores receberão questionários para falar da realidade sociocultural dessa escola, da realidade que eles vivenciam em sala de aula, da realidade que eles vivenciam dentro dos muros e até mesmo fora dos muros dessa escola, porque para se elaborar o PPP, a gente vai ver mais lá na frente também, além da questão documental, existe também a questão histórica da escola, tá? O que é que a escola oferece, o que é que a escola tem, quantidade de funcionários, quantidade de alunos, espaço físico da escola, tudo isso é colocado. E também para que a gente possa conhecer a comunidade da escola, a gente faz essa pesquisa para ver os alunos que a gente recebe, se são a maioria da zona rural, se são a maioria da zona urbana, se a maioria pertence realmente ao bairro onde a escola está inserida, se tem alunos que moram em outra cidade, coisas desse tipo, para que a gente possa conhecer a realidade dos nossos alunos, dos nossos professores, a realidade daquela escola. Outra coisa, autonomia. Eu tenho autonomia, enquanto gestor, enquanto coordenador, para fazer a elaboração desse documento. É claro que eu volto, apesar de eu ter essa autonomia, eu não posso chegar e fazer o documento sozinho. Eu, enquanto gestor, assim, acontece muitas vezes de um gestor chegar e fazer o documento só. Acontece sim. Só que ele não vai estar vislumbrando a realidade escolar, ele vai estar vislumbrando a realidade que ele enxerga sozinho, tá? Mas às vezes acontece sim de um coordenador chegar na escola e preparar o PPP sozinho, sem o auxílio de ninguém. De certa forma, aquele PPP não é verdadeiro, ele é um PPP, vou usar um termo popular, mentiroso, né? Porque ele vai estar vislumbrando só a visão dele, ele não vai ter as concepções, os conceitos das outras pessoas que também fazem parte daquela escola. E a gestão democrática, que também vai entrar dentro do PP, porque
quando a gente fala em gestão democrática, isso já foi dito muito para vocês nas aulas, a gente fala de uma gestão participativa, onde todos podem deliberar, onde todos podem dar sua opinião, tá? E essa opinião deve ser o quê? Ouvida. Não é só dizer o que você pensa e ninguém nunca aceitar o que você pensa. É claro que a gente tem que levar em conta o que a maioria diz, tá? O que a maioria aceita, o que a maioria delibera. Mas isso não me tira o direito de expor o que eu penso, o que eu quero para a minha escola. Tá? O gestor vai fazer uma reunião com o conselho escolar e vai definir como ele vai gastar o dinheiro do PDDE que caiu para a escola no ano de 2020. Eu posso concordar ou não com o que ele colocou lá. Tá? E eu tenho direito de dizer, durante a reunião, do porquê de eu concordar ou não com aquilo. Tá? É por isso que a gente fala da questão da gestão democrática. Quando eu falo de gestão democrática também, com relação ao PP, eu estou colocando que eu posso, eu enquanto aluno, eu enquanto professor, ou enquanto comunidade escolar, ou enquanto pai, também dizer o que eu quero que esteja dentro desse documento. Os projetos que eu quero que a escola faça durante o ano, os que eu concordo ou não, tá certo? Ou alguma coisa do próprio regimento escolar, tá? Que também o regimento escolar é um documento que pode ser atualizado dependendo da necessidade, e o regimento escolar também pode vir agregado ao PPP, tá? É interessante a gente falar isso, ó, que no PP ou o PPP pode conter o quê? A parte da grade curricular da escola, deve conter também a questão do regimento, que muitas vezes é outro documento que fica engavetado, a questão dos projetos que serão trabalhados, a questão da própria educação inclusiva, tá? Tudo isso e muito mais pode ser contemplado dentro do projeto político-pedagógico da escola. Então, como a gente falou anteriormente, e até sendo repetitivo, né? A questão do trabalho coletivo. Eu não posso preparar, gente, esse documento sozinha, de maneira alguma. Acontece? Acontece sim. E não vou dizer que são poucas vezes, porque pela realidade que nós temos de muitas escolas, muitos PPPs foram elaborados sem que houvesse essas reuniões, sem que se sentasse, sem que se fizesse esses levantamentos. Por quê? Para se fazer um PPP, gente, demora. A gente tem que ser realista e tem que dizer isso para vocês. Para se fazer um PPP é um pouco demorado. Como assim, professor, um pouco demorado? Porque quando eu vou fazer um levantamento, uma pesquisa de campo, eu vou ter que juntar essas pessoas, ou então eu vou ter que mandar essa pesquisa por alguém para que essa pesquisa chegue até a pessoa que eu quero que seja pesquisada. Essa pesquisa vai ter que retornar, nem sempre ela retorna 100%, nem todos os alunos devolvem a pesquisa, nem todos os pais, nem todos os professores, tá? Quando essa pesquisa retorna, eu vou ter que fazer todo o levantamento daquilo ali, dos dados, para tabular, para poder colocar dentro do documento. Além disso, vai se colocar a questão da grade curricular, que também é demorada. Então, acaba sendo mais fácil eu me sentar, por exemplo, enquanto coordenador, e montar esse documento sozinho do jeito que eu quero, do que eu ter todo o trabalho de sentar com várias pessoas, de fazer várias reuniões para preparar um documento realmente coletivo. Mas o correto, gente, embora demore mais, embora seja um pouco mais dispendioso, é que esse documento seja feito de forma coletiva, até para que ele seja verdadeiro, para que ele contemple a realidade daquela escola. Então, o PPP é um documento que organiza as atividades pedagógicas da escola ao longo de um determinado período. Eu acredito que eu falei lá no início da aula que é recomendável que esse documento seja reformulado, atualizado, pelo menos a cada 2 anos, tá? Porque assim, há coisas que você coloca no PPP que dentro de um ano, dentro de 2 anos, vai ser possível que isso aconteça. Há também outras coisas que vocês vão colocar lá dentro do PPP que não vai acontecer, tá? Quando a gente fala da questão física da escola, vamos supor, quando eu fiz o PPP da escola, a escola tinha apenas 5 salas, não tinha uma sala de atendimento educacional especializado.
Após 2 anos, o gestor do município mandou construir mais 2 salas e mandou também construir uma sala de recursos. Então, isso vai ter que ser colocado dentro do documento, tá? Sua elaboração deve considerar a realidade socioeconômica e cultural em que a instituição está inserida e as metodologias que serão praticadas, ou seja, para que o mesmo seja efetivo, o PPP da sua escola não pode ser igual ao de outra, visto que cada escola tem uma realidade social. Outra coisa que também acontece muito, na cidade onde eu moro, que é Paulo Ramos, nós temos aqui na sede, deixa eu ver, Nossa Senhora da Conceição, Nazeu Oliveira, Educandário da Paz, José Joaquim de Araújo e o Cônego Bonfim. Nós temos 5 escolas municipais, tá? De primeiro ao 9º ano, de ensino fundamental, tanto séries iniciais quanto séries finais. E temos uma escola, tá? De ensino médio, que é o Centro de Ensino Roberto Sarney. Será que eu posso pegar o PPP do Centro de Ensino Roberto Sarney e só adaptar, entre aspas, né? Essa adaptação acaba sendo mínima para a escola do município, ou mais fácil ainda, eu posso pegar o PPP lá do Nossa Senhora da Conceição e só tirar o nome, tá? E usar lá no José Joaquim de Araújo, que são 2 escolas municipais que atendem alunos de 1º ao 9º ano? Não. A realidade do José Joaquim é uma e a realidade do Nossa Senhora da Conceição é outra, completamente diferente. Mas eu ouso dizer para vocês, na verdade eu afirmo que há gestores e coordenadores que fazem simplesmente isso. Fazem uma alteraçãozinha ou outra, troca a questão lá da quantidade de salas, da quantidade de professores, e utilizam o mesmo documento sem fazer nenhuma alteração. Isso não pode acontecer. Vocês, enquanto professores, quando vocês já estiverem em sala de aula, fiquem atentos para esse tipo de postura, tanto do gestor quanto do coordenador. Porque assim, quem organiza o PPP, na verdade, ou vai ser o gestor ou vai ser o coordenador da escola, em parceria. Mas quem vai estar digitando, quem vai estar fazendo os levantamentos, quem vai estar entregando as pesquisas são eles, tá ok? A elaboração e a construção é feita através de trabalho coletivo, englobando toda a equipe pedagógica e comunidade escolar. Não vou ser repetitiva, isso foi o que a gente já falou anteriormente. O PPP deve ser acessível a todos que queiram ter contato com ele. Foi o que eu falei também anteriormente com relação à questão de documentos engavetados. O PPP tem que ser um documento acessível para que todos, até um aluno, uma pessoa comum que chegou lá na escola, o professor que muitas vezes quer ter contato com esse PPP e não tem, estagiários, tá? Qualquer pessoa que queira ter acesso ao PPP ou PP tem direito de manusear, de pegar esse documento, de olhar. Não é viável, tá? Que você entregue o PPP e permita que ele saia da escola. Algumas pessoas nesse ponto não compreendem isso. Você pode permitir que na própria escola se faça uma cópia e nem sempre vai dar para fazer, porque esses documentos são extensos, tá ok? Mas não é correto que se retire esse documento da escola, tá? Porque, por exemplo, vai vir uma fiscalização, você emprestou o documento para alguém. E aí, qual a justificativa que você vai dar? No entanto, esse documento pode ser acessado por todos. Eu só não concordo e não é correto, na verdade, que você retire o documento de dentro da escola a longo prazo. Então, vamos lá. O PPP, segundo Ilma Passos, segundo o Veiga, né? Vamos lá. O PPP é uma forma de organização do trabalho pedagógico para facilitar a busca de melhoria de qualidade de ensino. Ocorre em 2 níveis, a escola como um todo e na sala de aula, tá? Vislumbrando todo o contexto escolar e vislumbrando também o contexto da aprendizagem dos meus alunos e dos meus alunos em si. A implantação do PPP deve considerar os seguintes aspectos. Perdão, deixa eu voltar aqui. Os seguintes aspectos: análise de conflitos,
Rompimento com a burocracia não deve ser um documento burocrático, hora nenhuma, gente. Por isso que a gente fala da flexibilidade, tá? Neutralização de ações corporativas e autoritárias. Volto lá para a gestão participativa. Gestor autoritário já chega, não deve mais existir dentro da escola. Embora, infelizmente, ainda exista, tá? Mas isso não deve mais acontecer. Reformulação da divisão do trabalho, tá? Ah, isso aqui é responsabilidade minha porque eu sou professor. Isso aqui é responsabilidade minha porque eu sou, perdão, agente administrativo. Não, quando eu falo em gestão participativa, não é que eu vou chegar lá na sala do professor e atrapalhar a aula dele, de jeito nenhum. Mas eu posso cooperar com o trabalho do agente administrativo, assim como também pode haver cooperação com o trabalho do professor. Responsabilidades compartilhadas, que também pode ser agregada ao que eu falei anteriormente. Autonomia e identidade. Cada escola tem uma identidade própria. E isso tem que ser expresso, isso tem que ser colocado lá dentro do seu PP ou do seu PPP, tá? É por isso que é um documento que de cada escola, onde eu vou colocar as características da minha e não as características das escolas dos outros. Princípios norteadores do PPP. Princípio da igualdade, né? Condições de acesso e permanência na escola para todos, sem distinção. Qualidade, alcançada com definição clara de que tipo de escola os educadores, funcionários, alunos e pais desejam, tá? Definição dos fins a serem alcançados pela escola. Tudo isso tem que estar agregado dentro do documento. Definição do perfil de cidadão que a escola formará. Que tipo de cidadão eu quero formar, tá? Avaliação das condições de viabilidade dessa escola ideal, com definição de metas, etapas para alcançá-la. Então, eu tenho que ver realmente a realidade da escola e o que é que eu posso vislumbrar e alcançar dentro da minha escola, tá? Gestão democrática, princípio consagrado na Constituição que abrange dimensões pedagógica, administrativa e financeira. Liberdade, autonomia também prevista constitucionalmente. Valorização do magistério mediante a formação inicial e continuada, isso também pode ser contemplado e deve ser contemplado dentro do documento, a formação desses professores, tá? Condições de trabalho, condições físicas, condições humanas e condições materiais, oferecer o quê? Qualidade de trabalho para esses professores, material pedagógico, tá certo? Um espaço físico em que ele possa dar uma boa aula. E uma coisa que é muito falada, que às vezes se condenam os professores, é a questão da remuneração, gente. O professor trabalha muito para que ele possa ter uma remuneração razoável, tá? Uma remuneração boa, porque tem muita gente que diz assim, o professor trabalha muito, mas ele ganha muito bem. Gente, há professores sim que ganham razoavelmente bem, tá? Mas isso demanda o quê? Uma qualidade de vida um pouco menor para esse professor, porque ele tem que trabalhar bastante, gente. Ele tem que trabalhar muito. O tempo que ele está em casa, muitas vezes, ele não está com a família, ele está fazendo outras atividades de outras escolas, porque quando ele está na sala de aula, ele não pode sentar para corrigir a atividade de outras escolas que ele trabalha. Ele tem que estar dando aula e atenção para aquele aluno específico, para aquele aluno daquela sala, para aquele aluno daquela escola. Então, muitas vezes, o professor acaba levando trabalho para casa. Então, essa questão da remuneração é uma tecla que a gente vai bater muito, que vocês vão ouvir muito durante muito tempo, e que realmente há sim essa necessidade desse reconhecimento financeiro do professor. Elementos constitutivos do PPP. Isso aqui tudo é na visão dessa autora, viu, da Veio. Finalidade da escola, qual é a finalidade daquela escola real, tá? Estrutura organizacional, como é que a escola está organizada, o currículo que é contemplado dentro daquela escola, quais são as disciplinas que são trabalhadas, se tem alguma disciplina que foi retirada, se tem alguma disciplina nova que foi agregada, tá? O calendário escolar, o tempo, aqui pode entrar também a questão da carga horária dessas disciplinas, que pode ser modificada, tá? Por exemplo, aqui em Paulo Ramos, há escolas que, em vez de ter 4 aulas de matemática, que é o que contempla a grade curricular mínima, tem 5 aulas de língua portuguesa e 5 aulas de matemática, tá? Já há outras escolas que têm
5 aulas de língua portuguesa e apenas 4 aulas de matemática. Isso vai mudar muito de escola para escola e, apesar de dizer, professora, é carga horária, eu posso estar mudando? Pode, contanto que você obedeça a carga horária mínima. Você não diminua do que já é mínimo, tá? Processo decisório, as decisões que vão ser tomadas na escola em conjunto, as relações de trabalho e a questão da avaliação, tá? Que a gente observa que na maioria dos documentos educacionais tem que ter um momento de avaliação para saber se esses documentos realmente estão funcionando da melhor maneira possível. Para elaborar um PPP, o que é que a gente vai ter que fazer? Começar com o diagnóstico da escola, dos alunos e dos professores, e para isso a gente vai utilizar o quê? Os questionários, que foi o que eu falei para vocês, onde a gente vai fazer esses levantamentos, construir uma identidade, valores, objetivos, visão de mundo, que deve ser individual de cada escola, então são o quê? A missão da escola, a visão que a escola tem com relação à questão educacional. Conheça a estrutura do documento, atente-se aos 7 itens, que são identificação da instituição, tá? Princípios como missão e valores, panorama público do público atendido, que tipo de público eu atendo nessa escola, dados atualizados sobre o ensino da escola, então são os levantamentos, vamos supor, por exemplo, do IDEB, como é que anda o IDEB dessa escola, se ele vem subindo, ou se ele subiu e regrediu, ou se ele só vem regredindo, tá? Outra coisa, recursos disponíveis, quais são os recursos que essa escola tem, se a escola tem uma sala de informática, se a escola tem computadores acessíveis, se a escola tem internet, se a escola tem material pedagógico acessível também aos professores e aos alunos, se os livros didáticos que tem na escola são suficientes, tá? Diretrizes pedagógicas tais como conteúdos, metodologias de ensino, tá? Que tipo de conteúdos nós estamos trabalhando, se a gente está contemplando o que a BNCC está pedindo, se a gente está trabalhando em parceria com as outras escolas municipais, se os conteúdos estão sendo unificados, tá? Para que não tenha uma escola que trabalhe conteúdo a mais e outra escola que trabalhe conteúdo a menos. Se a metodologia de ensino dos professores vem sendo uma metodologia não igual, porque a gente não consegue trabalhar de forma igual, mas que em reuniões os professores definam uma metodologia comum para que, por exemplo, alunos da zona rural e alunos da sede possam ter o mesmo método de ensino. É claro que quando o professor está na sala, essa metodologia vai receber o quê? A característica daquele professor. Mas é interessante que essas metodologias, de certa forma, possam ter algo em comum, para que a aprendizagem, gente, possa ser, como a gente fala, igual para todos. Outra coisa, plano de ação com prazos e metas. Então, a gente tem que prestar muita atenção nos prazos que a gente está colocando lá dentro do nosso documento, lá dentro da nossa proposta, tá? E também ficar atento para quando esses prazos vencem, se a gente vai reutilizar aquilo que está lá ou se a gente vai partir para um outro projeto, sendo que quando a gente parte para um outro projeto, a gente tem que eliminar aquele que não funcionou ou aquele que já funcionou e não é mais necessário dentro do documento e colocar o novo. Engaje a comunidade escolar, então faça com que todos participem dessa elaboração do PPP, todos indiscriminadamente, todos que fazem parte da comunidade escolar têm que participar. E o que deve conter no PPP, gente? Então, vamos lá. Basicamente, não obrigatoriamente, tá? Mas isso aqui são alguns dados que devem conter dentro dos PPPs, ou dentro do PP. Introdução, identificação da comunidade escolar, aspectos legais de sua criação, da comunidade escolar, departamentos que funcionam na escola, como, por exemplo, direção, se a escola tem direção, se a escola tem secretaria. A escola pode ter um diretor, mas, consequentemente, a escola pode não ter uma sala específica para o diretor. O diretor pode atender na secretaria. Então, tudo isso deve ser colocado e contemplado no documento. Secretaria, se a escola tem biblioteca, se a escola tem cantina, almoxarifado, sala de vídeo, coordenação pedagógica, quantas salas de aula tem nessa escola,
se tem sala de professores, se a escola tem a sala de recursos, que é a sala de AEE, Atendimento Educacional Especializado, se a escola tem ou não um laboratório de informática, se a escola tem um parque infantil, se a escola tem uma brinquedoteca, tá certo? Outra coisa, para a gente finalizar, órgãos de representação comunitária, a gente tem que colocar quem faz parte do conselho escolar, como é que vem sendo o trabalho do conselho escolar dentro da escola, os recursos financeiros que estão caindo, como esses recursos estão sendo gastos, tá? A justificativa, os objetivos daquela escola, a fundamentação legal, em que escola você se fundamenta, em que autor a sua escola se fundamenta, tá certo? A visão, a missão, descrição da realidade, pontos fortes da escola, pontos fracos da escola, problemas que devem ser atacados prioritariamente, o histórico da escola, como aquela escola foi fundada, como ela surgiu, tá? Plano de ação, que são as metas e as ações que vão ser desenvolvidas a longo e a curto prazo. Lembrando que essas a longo prazo vão, apesar de serem a longo prazo, elas vão sempre sendo reutilizadas quando o documento for reformulado, até que se alcance o que se quer. Tá? Não é porque é a longo prazo que eu vou ficar 10, 15 anos sem modificar o documento. Avaliação do projeto, plano curricular, que vai entrar toda a estrutura curricular, toda a grade curricular da escola, e as referências, porque eu não posso fazer um documento desse sem referenciá-lo, tá ok? Eu me fundamentei em alguém, eu me fundamentei nas leis educacionais, na LDB, no plano nacional, no plano municipal, tudo isso vai ser contemplado. E outros autores também, como, por exemplo, a Veiga, que é uma autora que fala muito sobre a questão da elaboração e sobre a importância do PPP. Gente, eu espero que tenha ficado claro, tá? O PPP é um documento, como eu falei anteriormente, flexível, é um documento que tem que existir dentro da escola obrigatoriamente, tá? Para que a escola possa funcionar da melhor maneira possível. Qualquer dúvida que vocês ainda tenham, podem, né, mandar mensagem no PV que eu vou respondendo. Então, gente, um bom dia, tá certo? E até a nossa próxima aula.